Você já se sentiu perdido, sem direção? Já sentiu que a vida parecia fechar todas as portas? Paulo Coelho nos ensina a encontrar a luz mesmo nos momentos mais escuros. Hoje, vamos embarcar em uma jornada de sonhos, resiliência e descobertas espirituais. Vamos explorar como enfrentar nossos medos, superar obstáculos e ouvir a voz do nosso coração. A vida nem sempre é fácil. Há momentos em que tudo parece incerto, quando cada passo é um desafio e cada decisão parece pesada demais. Mas é exatamente nesses momentos que a verdadeira força começa a surgir. É nesses instantes que aprendemos quem realmente somos e descobrimos o poder de acreditar em nós mesmos. Cada dificuldade, cada fracasso, cada queda é, na verdade, uma oportunidade. Uma oportunidade de aprender, de crescer, de se tornar mais forte. Quando Paulo Coelho era jovem, ele enfrentou muitas barreiras. Pessoas não acreditavam nele, dúvidas surgiam a cada esquina e o caminho para seus sonhos parecia impossível. Mas ele nunca deixou que essas vozes externas definissem seu valor. Paulo sonhava em escrever histórias que inspirassem o mundo, mas muitos diziam que ele nunca conseguiria. Ele ouviu críticas, enfrentou rejeições e lidou com o medo constante de não ser suficiente. Ainda assim, algo dentro dele permanecia firme. Uma chama silenciosa, uma certeza profunda de que seu coração tinha algo importante a ensinar. Durante anos, Paulo caminhou em silêncio, escrevendo, refletindo e observando o mundo ao seu redor. Ele entendia que a vida não é apenas sobre alcançar metas imediatas, mas sobre aprender a ouvir a própria alma. Cada experiência, cada desafio, cada momento de dúvida era parte do processo que o preparava para sua grande missão. Mesmo quando ninguém acreditava nele, Paulo persistiu. Ele sabia que a verdadeira força não estava na aprovação dos outros, mas na coragem de seguir o próprio coração. Cada palavra escrita, cada página preenchida, era um passo em direção ao propósito que ele sabia existir dentro de si. Paulo nos ensina que a persistência silenciosa é poderosa. Não precisamos provar nada a ninguém, exceto a nós mesmos. Quando seguimos nosso coração, mesmo nos momentos de medo, começamos a perceber que somos capazes de superar qualquer obstáculo. Cada desafio se torna uma lição e cada falha, uma oportunidade de crescimento. Quando enfrentamos dificuldades, é natural sentir medo ou dúvida. Mas é justamente nesses momentos que a coragem se revela. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo diante dele. Paulo Coelho nos mostra que, se confiarmos na nossa própria luz interior, podemos transformar qualquer dificuldade em um degrau para o sucesso. A vida é cheia de portas que se fecham e outras que se abrem. Nem sempre sabemos quais caminhos escolher, mas cada escolha, cada passo dado com intenção e consciência, nos aproxima de nossos sonhos. Seguir o coração exige atenção, paciência e fé. É um exercício diário de confiar no invisível e acreditar no impossível. Em nossas jornadas pessoais, todos enfrentamos momentos de incerteza. Podemos sentir que nossos esforços não são suficientes, que nossas tentativas não valem a pena. Mas Paulo nos lembra que cada ação conta, cada pequena decisão importa e cada esforço silencioso constrói o caminho para algo maior. A verdadeira transformação não acontece de repente. Ela surge lentamente, através de hábitos, atitudes e escolhas consistentes. A perseverança nos permite avançar mesmo quando o mundo parece nos empurrar para trás. Paulo Coelho mostra que a chave para a realização está em continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo diante de grandes adversidades, ele nunca desistiu. Ele acreditou em seu coração, persistiu e continuou escrevendo, mesmo quando parecia que ninguém estava lendo suas palavras. Essa fé silenciosa abriu portas para seus sonhos e nos ensina que, não importa quantas vezes a vida tente nos parar, devemos continuar, sempre. Seguir o coração significa abraçar a incerteza e caminhar com confiança. Significa perceber que cada dificuldade, cada desafio, é uma oportunidade de aprendizado. Quando confiamos na nossa própria força interior, somos capazes de transformar desafios em conquistas e medo em coragem. Cada um de nós possui dentro de si uma luz que nunca se apaga. Mesmo nos momentos mais escuros, essa luz está lá, esperando para ser descoberta.
Paulo Coelho nos mostra que a vida é uma jornada de autoconhecimento, e que a cada passo dado com fé e coragem nos aproximamos mais de nosso verdadeiro destino. Os sonhos são sementes que plantamos em nossos corações. Alguns podem demorar a florescer, outros enfrentam tempestades antes de crescer. Mas quando regamos essas sementes com persistência, esperança e dedicação, elas se tornam realidade. Paulo nos ensina que a paciência e a fé caminham juntas para construir a vida que desejamos. Cada falha, cada queda, não é o fim, mas o começo de algo novo. É uma oportunidade de aprender, ajustar o caminho e continuar avançando. A jornada de Paulo Coelho é um exemplo de que a perseverança, mesmo diante de enormes desafios, nos leva a lugares que jamais imaginaríamos. Não permita que o medo ou as críticas definam seu caminho. Confie em seu coração e siga seus sonhos. Mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis, a força interior nos guia e o universo conspira a nosso favor. A cada passo, descobrimos nossa própria coragem e nossa capacidade de superar qualquer dificuldade. A luz interior é a nossa maior aliada. Ela nos guia nas decisões difíceis, nos dá força nos momentos de fraqueza e nos inspira a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Paulo nos ensina que acreditar em si mesmo é a chave para transformar sonhos em realidade. Cada experiência, cada desafio, cada pequeno passo que damos é parte de uma jornada maior. Não subestime o poder da persistência. O universo recompensa aqueles que não desistem, que acreditam, que seguem seu coração e continuam caminhando mesmo quando o caminho parece longo e árduo. O caminho do coração nem sempre é fácil, mas é sempre o caminho certo. Confie, persista e continue. Pois cada passo que você dá com fé e coragem abre novas portas, revela novas possibilidades e aproxima você de seus sonhos mais profundos. A luz está dentro de você, esperando para ser descoberta, guiando cada decisão, cada ação, cada passo. Quando você finalmente a encontrar, perceberá que tudo que enfrentou, cada dificuldade e cada desafio, fez parte da jornada que o levou exatamente onde você deveria estar. Nunca duvide da força que existe dentro de você. Nunca permita que críticas, medos ou incertezas ditem o caminho do seu coração. Siga, persista e acredite. O universo conspira para aqueles que têm coragem de sonhar, e a vida recompensa aqueles que não desistem de seus sonhos. Hoje é o momento de refletir sobre suas escolhas, seus sonhos e suas possibilidades. Qual passo você dará agora? Que sonho você decidirá perseguir? Cada pequeno movimento em direção ao seu coração é uma vitória. Cada ação consciente é um passo para mais perto de sua luz interior. A vida é feita de momentos, de escolhas e de coragem. Paulo Coelho nos inspira a não desistir, a acreditar, a seguir em frente com fé e determinação. E quando seguimos nosso coração, percebemos que somos capazes de coisas que jamais imaginamos, transformando desafios em oportunidades e sonhos em realidade. Nunca subestime o poder de acreditar em si mesmo. A luz dentro de você é maior do que qualquer escuridão externa. Confie, persista e caminhe com coragem. O universo sempre conspira para aqueles que não desistem, e cada passo dado com fé nos aproxima de nossos sonhos mais profundos e verdadeiros. Você já percebeu como cada dificuldade que enfrentamos é, na verdade, um convite para crescer? Muitas vezes, olhamos para nossos desafios e vemos apenas obstáculos, barreiras impossíveis de superar. Mas Paulo Coelho nos ensina que cada dificuldade carrega dentro de si uma lição, uma oportunidade de aprendizado e transformação. A vida é um fluxo constante de escolhas e acontecimentos. Não podemos controlar tudo, mas podemos escolher como reagir. Cada decisão tomada com consciência e coragem nos aproxima de nossos sonhos. Quando seguimos o coração, mesmo diante do medo, nos tornamos arquitetos do nosso próprio destino. Imagine-se enfrentando um momento de incerteza. Talvez você sinta medo, dúvida ou até desânimo. É nesse momento que a verdadeira coragem surge. Coragem não é ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Paulo Coelho nos lembra que a persistência silenciosa é mais poderosa do que qualquer força externa. Cada passo dado com intenção, cada esforço, mesmo que pequeno, constrói o caminho para algo maior. Nenhum obstáculo é maior do que a força interior que possuímos.
Cada queda, cada falha, é uma oportunidade de aprender, ajustar e avançar com mais sabedoria e determinação. Durante sua vida, Paulo Coelho enfrentou críticas e rejeições. Muitos disseram que ele nunca conseguiria, que seus sonhos eram impossíveis. No entanto, ele continuou escrevendo, acreditando que seu coração tinha algo valioso a ensinar. Cada palavra, cada página escrita, era um ato de fé, um passo silencioso em direção a um propósito maior. A fé no próprio coração é a chave para superar os desafios. Quando confiamos na nossa luz interior, conseguimos transformar obstáculos em oportunidades. Cada dificuldade enfrentada se torna uma lição, e cada lição aprendida nos aproxima de nossos sonhos mais profundos. Muitas pessoas desistem antes mesmo de tentar de verdade. Elas deixam que o medo ou a dúvida ditem suas ações. Paulo nos ensina que a vida recompensa aqueles que persistem, que continuam caminhando mesmo quando ninguém mais acredita. É a força silenciosa da determinação que abre portas e revela possibilidades que pareciam impossíveis. Os sonhos são como sementes plantadas em nosso coração. Alguns demoram a florescer, outros enfrentam tempestades antes de crescer. Mas com paciência, fé e persistência, essas sementes se transformam em realidade. Cada passo dado com intenção é uma contribuição para a construção do futuro que desejamos. Quando seguimos o coração, aprendemos a ouvir a voz interior. Essa voz nos guia, nos inspira e nos fortalece diante de qualquer adversidade. Cada momento de dúvida pode se tornar uma oportunidade de reflexão, crescimento e conexão com nossa própria essência. É importante lembrar que a verdadeira transformação não acontece de forma repentina. Ela surge lentamente, através de hábitos consistentes, atitudes conscientes e pequenas ações diárias. Cada passo dado com coragem é um passo na direção certa. Mesmo diante das maiores adversidades, a perseverança nos leva a lugares que jamais imaginaríamos. Cada obstáculo superado fortalece a nossa confiança e nos aproxima de nossos sonhos. Paulo Coelho nos ensina que a persistência e a fé são os pilares da realização. Quando a vida nos testa, é natural sentir medo ou desânimo. Mas é nesses momentos que nossa luz interior se revela. Cada desafio é uma oportunidade de descobrir nossa força, nossa resiliência e nossa capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. A jornada do coração exige atenção, paciência e fé. É um caminho que nos desafia a confiar no invisível e acreditar no impossível. Quando ouvimos nossa intuição, começamos a perceber que somos capazes de superar qualquer obstáculo e transformar sonhos em realidade. A persistência silenciosa é um dos maiores segredos para alcançar o sucesso. Cada esforço realizado, cada pequena ação, contribui para a construção de algo maior. Mesmo quando os resultados não são imediatos, a dedicação constante nos aproxima do objetivo final. Cada falha, cada queda, não deve ser vista como derrota, mas como aprendizado. Cada erro nos ensina algo valioso sobre nós mesmos, sobre nossos limites e sobre o caminho que devemos seguir. Paulo Coelho nos mostra que a vida é feita de altos e baixos, e que cada experiência tem um propósito. Quando confiamos em nossa própria força, somos capazes de enfrentar qualquer adversidade. Cada desafio superado nos torna mais fortes, mais sábios e mais preparados para lidar com as próximas etapas da vida. A coragem de continuar, mesmo diante do medo, é a chave para transformar sonhos em realidade. Nunca subestime o poder da fé e da persistência. Cada pequeno passo dado com intenção nos aproxima de nossos objetivos. Cada momento de esforço, cada decisão tomada com consciência, constrói o caminho para uma vida plena e significativa. Seguir o coração exige coragem, paciência e determinação. Significa acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Cada passo dado com fé é um passo em direção à realização de nossos sonhos mais profundos. Paulo Coelho nos lembra que a luz interior está sempre presente, mesmo nos momentos mais escuros. Quando nos conectamos com essa luz, encontramos força, inspiração e clareza para tomar decisões importantes. Cada ação guiada pelo coração nos aproxima da vida que desejamos criar. A vida é feita de escolhas, e cada escolha tem o poder de moldar nosso destino. Quando confiamos em nós mesmos e seguimos nosso coração,
somos capazes de transformar qualquer dificuldade em uma oportunidade de crescimento. A coragem de continuar, mesmo diante das adversidades, nos permite descobrir nossa verdadeira força. Cada passo dado com intenção e fé é uma vitória, mesmo que pequena. Cada vitória nos aproxima mais de nossos sonhos e nos inspira a seguir em frente com confiança. Cada experiência, cada desafio, cada pequeno esforço contribui para a nossa jornada. Paulo Coelho nos ensina que a vida é uma sequência de aprendizados e que a verdadeira força está em acreditar em si mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Nunca deixe que o medo ou a dúvida apaguem sua luz. A cada passo dado com coragem, você se aproxima mais de seus objetivos. A persistência silenciosa é a chave para transformar desafios em oportunidades e sonhos em realidade. A vida recompensa aqueles que não desistem, que continuam caminhando com fé, determinação e coragem. Cada pequeno esforço, cada ação consciente, nos aproxima de nossos sonhos mais profundos e significativos. Lembre-se, a luz dentro de você é maior do que qualquer escuridão externa. Confie, persista e siga seu coração. Cada passo dado com coragem abre novas portas e revela novas possibilidades. A cada novo dia, a cada novo desafio, temos a oportunidade de crescer, aprender e nos aproximar de nossos sonhos. Paulo Coelho nos inspira a acreditar em nós mesmos, a persistir e a nunca desistir. A luz interior é nossa maior aliada. Ela nos guia, fortalece e nos inspira a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Seguir o coração é a chave para transformar obstáculos em oportunidades e sonhos em conquistas. O caminho do coração nem sempre é fácil, mas é sempre o caminho certo. Confie, persista e continue. Pois cada passo que você dá com fé e coragem abre novas portas, revela novas possibilidades e aproxima você de seus sonhos mais profundos. A luz está dentro de você, esperando para ser descoberta, guiando cada decisão, cada ação, cada passo. Quando você finalmente a encontrar, perceberá que tudo que enfrentou, cada dificuldade e cada desafio, fez parte da jornada que o levou exatamente onde você deveria estar. Nunca duvide da força que existe dentro de você. Nunca permita que críticas, medos ou incertezas ditem o caminho do seu coração. Siga, persista e acredite. O universo conspira para aqueles que têm coragem de sonhar, e a vida recompensa aqueles que não desistem de seus sonhos. A vida muitas vezes nos coloca diante de desafios inesperados. Situações que parecem impossíveis de superar, problemas que parecem maiores do que nossa força. Mas é justamente nesses momentos que nossa verdadeira coragem e resiliência surgem. Paulo Coelho nos lembra que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, de autodescoberta e de fortalecimento interior. Quando enfrentamos dificuldades, é natural sentir medo ou dúvida. É humano questionar nossas capacidades, pensar que não somos fortes o suficiente. Mas a força verdadeira não está na ausência de medo, mas na decisão de continuar, mesmo quando o medo tenta nos parar. Cada passo dado com coragem nos aproxima de nosso propósito. Todos nós já passamos por momentos em que sentimos que o caminho estava bloqueado. Portas que se fecham, oportunidades que parecem desaparecer, pessoas que não acreditam em nós. Nesses momentos, a perseverança se torna essencial. Paulo Coelho nos mostra que a persistência silenciosa, mesmo diante da dúvida e do desânimo, é capaz de abrir portas que pareciam impossíveis. Seguir o coração exige atenção e paciência. Significa ouvir a própria voz interior, mesmo quando o mundo ao redor nos diz para desistir. Cada decisão tomada com intenção, cada passo dado com fé, contribui para nossa jornada e nos aproxima dos nossos sonhos mais profundos. A vida não é apenas sobre chegar ao destino, mas sobre a jornada em si. Cada experiência, cada desafio, cada falha, é uma oportunidade de aprendizado. Paulo Coelho nos ensina que não devemos temer os obstáculos, mas sim abraçá-los como parte do caminho que nos leva à nossa realização pessoal. Em muitos momentos, sentimos que nossos esforços não são suficientes. Que, por mais que tentemos, nunca alcançaremos nossos objetivos. Mas é exatamente nesses momentos que a perseverança se torna vital. A persistência silenciosa, a fé em nós mesmos e a coragem de continuar são o que nos permite superar qualquer adversidade.
Cada desafio enfrentado é um passo em direção ao crescimento pessoal. Cada obstáculo superado fortalece nossa confiança e nos ensina algo novo sobre nós mesmos. Paulo Coelho nos mostra que a verdadeira realização não vem da facilidade, mas da capacidade de continuar, mesmo quando o caminho é difícil e incerto. Os sonhos são como sementes que precisam ser cuidadas com atenção e dedicação. Alguns crescem rapidamente, outros levam tempo para florescer. Mas com paciência, persistência e fé, essas sementes se transformam em realidade. Cada esforço, cada ação consciente, é uma contribuição para a construção de uma vida plena e significativa. Quando seguimos o coração, aprendemos a confiar em nossa própria força. Descobrimos que somos capazes de superar desafios que antes pareciam impossíveis. Cada dificuldade se torna uma lição. Cada lição nos aproxima de nosso propósito e nos inspira a continuar. A vida nos ensina que nem tudo será fácil. Haverá momentos em que tudo parecerá perdido, em que o medo e a dúvida tentarão nos deter. Mas é nesses momentos que nossa luz interior brilha mais forte. Cada passo dado com fé é uma vitória. Cada decisão tomada com coragem nos aproxima de nossos sonhos. A perseverança silenciosa é uma das chaves para o sucesso. Cada pequeno esforço, cada ação diária, contribui para a construção de algo maior. Mesmo quando os resultados não são imediatos, a dedicação constante nos leva mais perto do objetivo final. Paulo Coelho nos lembra que a vida é uma jornada de aprendizado contínuo, e que cada desafio enfrentado nos torna mais fortes. Quando permitimos que a coragem e a fé guiem nossas ações, descobrimos que somos capazes de transformar obstáculos em oportunidades. Cada dificuldade é uma chance de crescimento, cada falha, uma lição que nos aproxima de nossos sonhos. Paulo nos ensina que a verdadeira força está em continuar, mesmo quando tudo parece perdido. A luz interior é a nossa maior aliada. Ela nos guia nos momentos de incerteza, nos dá força nos momentos de fraqueza e nos inspira a continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Cada passo dado com fé e coragem nos aproxima de nossa realização pessoal e de nossos objetivos mais profundos. Seguir o coração exige confiança, paciência e determinação. Significa acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Cada passo dado com intenção é um passo em direção à transformação. Cada ação consciente nos aproxima de nossa verdadeira luz interior. Paulo Coelho nos ensina que a vida é feita de escolhas. Cada escolha tem o poder de moldar nosso destino. Quando confiamos em nós mesmos e seguimos o coração, transformamos desafios em oportunidades, problemas em aprendizado e sonhos em realidade. A coragem de continuar, mesmo diante das dificuldades, nos permite descobrir nossa verdadeira força. Cada passo dado com fé é uma vitória, mesmo que pequena. Cada vitória nos inspira a seguir em frente com confiança, determinação e esperança. Cada experiência vivida, cada desafio enfrentado e cada esforço realizado contribuem para nossa jornada. Paulo Coelho nos mostra que a verdadeira realização está em acreditar em si mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Nunca permita que o medo ou a dúvida apaguem sua luz. A cada passo dado com coragem, você se aproxima mais de seus objetivos. A persistência silenciosa é a chave para transformar desafios em oportunidades e sonhos em conquistas. A vida recompensa aqueles que continuam caminhando com fé, determinação e coragem. Cada esforço consciente nos aproxima de nossos sonhos mais profundos e nos ensina a valorizar cada conquista, por menor que pareça. A luz dentro de você é maior do que qualquer escuridão externa. Confie, persista e siga seu coração. Cada passo dado com fé abre novas portas e revela possibilidades antes inimagináveis. A cada novo dia, a cada novo desafio, temos a chance de crescer, aprender e nos aproximar de nossos sonhos. Paulo Coelho nos inspira a acreditar em nós mesmos, a persistir e a nunca desistir. A luz interior é nossa maior força. Ela nos guia, fortalece e nos inspira a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Seguir o coração é a chave para transformar obstáculos em oportunidades e sonhos em conquistas. O caminho do coração nem sempre é fácil, mas é sempre o caminho certo. Confie, persista e continue. Cada passo dado com fé e coragem abre novas portas,
revela novas possibilidades e aproxima você de seus sonhos mais profundos. A luz está dentro de você, esperando para ser descoberta, guiando cada decisão, cada ação e cada passo. Quando você finalmente a encontrar, perceberá que todas as dificuldades e desafios fizeram parte da jornada que o levou exatamente onde você deveria estar. Nunca duvide da força que existe dentro de você. Nunca permita que críticas, medos ou incertezas ditem o caminho do seu coração. Siga, persista e acredite. O universo conspira para aqueles que têm coragem de sonhar, e a vida recompensa aqueles que não desistem de seus sonhos. Hoje, olhe para a sua vida e reflita. Qual passo você dará agora? Que sonho você decidirá perseguir? Cada pequeno movimento em direção ao seu coração é uma vitória. Cada ação consciente é um passo para mais perto da sua luz interior. A vida é feita de momentos, escolhas e coragem. Paulo Coelho nos inspira a não desistir, a acreditar e a seguir em frente com fé e determinação. E quando seguimos nosso coração, descobrimos que somos capazes de coisas que jamais imaginamos, transformando desafios em oportunidades e sonhos em realidade. Nunca subestime o poder de acreditar em si mesmo. A luz dentro de você é maior do que qualquer escuridão externa. Confie, persista e caminhe com coragem. O universo sempre conspira para aqueles que não desistem, e cada passo dado com fé nos aproxima de nossos sonhos mais profundos e verdadeiros. Quando olhamos para trás e vemos tudo o que já superamos, percebemos que cada dificuldade enfrentada nos moldou. Cada desafio, cada queda, cada momento de dúvida, contribuiu para nos tornar mais fortes, mais resilientes e mais conscientes do caminho que queremos seguir. Paulo Coelho nos ensina que não há derrota verdadeira, apenas lições que nos aproximam do nosso propósito. A jornada do coração exige coragem e perseverança. Significa continuar, mesmo quando a estrada parece longa e incerta. Cada passo dado com intenção, cada ação guiada pelo coração, é um passo em direção à nossa própria luz interior. Mesmo nos momentos mais sombrios, essa luz nunca desaparece. Ela apenas espera que a descubramos. Muitas vezes, o medo é nosso maior inimigo. O medo de falhar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. Mas Paulo nos lembra que o verdadeiro fracasso não é tentar e não conseguir, mas sim desistir antes mesmo de começar. Cada tentativa é uma oportunidade de crescimento. Cada esforço nos aproxima de nossos sonhos mais profundos. Quando enfrentamos críticas, é natural sentir desânimo. Pessoas podem duvidar de nós, questionar nossas escolhas, ou até rir de nossos sonhos. Mas a verdadeira força está em continuar, mesmo quando ninguém mais acredita. É nesse silêncio da perseverança que encontramos a coragem para seguir em frente. A vida é um constante aprendizado. Cada experiência, cada encontro, cada desafio, traz consigo uma lição valiosa. Paulo Coelho nos ensina que, quando ouvimos o coração e seguimos nossa intuição, aprendemos a transformar obstáculos em oportunidades e problemas em soluções. A coragem de seguir o coração nos permite descobrir talentos e habilidades que nem sabíamos que possuíamos. Cada desafio enfrentado nos fortalece, nos ensina paciência, resiliência e sabedoria. Cada passo dado com fé nos aproxima de nossos objetivos. Cada ação consciente nos guia para a realização de nossos sonhos. Quando permitimos que a luz interior nos guie, descobrimos que somos capazes de coisas extraordinárias. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de aprender. Cada dificuldade nos ensina algo valioso sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Paulo nos lembra que a vida recompensa aqueles que persistem e não desistem, mesmo quando tudo parece impossível. Seguir o coração é um ato de fé. É acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe uma razão para tudo, e que cada dificuldade carrega uma mensagem importante. Cada desafio enfrentado nos aproxima da nossa verdadeira essência. Cada escolha consciente nos guia em direção à realização pessoal. A vida nos apresenta situações que parecem impossíveis de resolver. Mas é justamente nesses momentos que nossa força interior se manifesta. Cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade de descobrir nossa resiliência, nossa capacidade de superar desafios e nossa habilidade de continuar, mesmo diante da adversidade. A persistência silenciosa é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. Não se trata de provar algo aos outros,
mas sim de acreditar em si mesmo. Cada esforço realizado com intenção, cada passo dado com coragem, contribui para a construção de uma vida plena e significativa. Muitas pessoas desistem antes mesmo de tentar de verdade. Elas deixam que o medo, a dúvida ou a opinião alheia determine seu caminho. Paulo Coelho nos ensina que a verdadeira realização vem de acreditar em si mesmo e persistir, mesmo quando ninguém mais acredita. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de aprendizado. Cada erro cometido, cada falha aparente, nos ensina algo importante sobre nossa jornada. Quando seguimos o coração, aprendemos a confiar em nossa intuição e descobrimos que somos capazes de superar qualquer obstáculo. Os sonhos são sementes que precisam de cuidado, paciência e dedicação. Alguns florescem rapidamente, outros levam tempo para crescer. Mas com fé, persistência e esforço consciente, essas sementes se transformam em realidade. Cada passo dado em direção ao nosso objetivo é uma vitória silenciosa, um avanço na construção de uma vida plena. A vida nos ensina que o sucesso não é apenas chegar ao destino, mas apreciar a jornada. Cada desafio superado, cada esforço realizado, nos aproxima da nossa verdadeira luz interior. Paulo Coelho nos lembra que a vida recompensa aqueles que acreditam, persistem e seguem com coragem, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quando confiamos em nossa força interior, descobrimos que somos capazes de enfrentar qualquer desafio. Cada dificuldade se torna uma oportunidade de crescimento, cada fracasso nos ensina resiliência, e cada vitória nos inspira a continuar. A luz interior é uma bússola que nos guia nos momentos de incerteza. Ela nos fortalece, nos inspira e nos motiva a continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Seguir o coração significa ouvir essa voz interna e agir de acordo com ela, mesmo quando ninguém mais compreende ou apoia. Cada experiência vivida é uma lição. Cada desafio enfrentado nos molda, nos transforma e nos ensina sobre paciência, determinação e coragem. Paulo Coelho nos mostra que a verdadeira realização está em continuar, acreditar em si mesmo e nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. O caminho do coração exige confiança, fé e coragem. Significa acreditar em si mesmo, mesmo quando o medo ou a dúvida tenta nos parar. Cada passo dado com intenção é um passo em direção à realização dos nossos sonhos mais profundos. A persistência silenciosa é poderosa. Cada pequeno esforço, cada ação diária consciente, nos aproxima de nossos objetivos. Mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente, a dedicação constante nos leva a lugares que jamais imaginaríamos. Quando seguimos o coração, aprendemos a confiar na nossa própria força. Descobrimos talentos, habilidades e capacidades que antes pareciam inatingíveis. Cada dificuldade enfrentada nos fortalece, cada passo dado com coragem nos aproxima de nossos sonhos. A vida é cheia de altos e baixos. Cada desafio, cada falha, cada vitória faz parte de uma jornada maior. Paulo Coelho nos ensina que a verdadeira realização está em acreditar em si mesmo, persistir e nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Cada escolha que fazemos molda nosso destino. Cada passo dado com fé, cada ação consciente, contribui para a construção de uma vida significativa e plena. Quando seguimos o coração, transformamos desafios em aprendizado, dificuldades em oportunidades e sonhos em conquistas. Nunca subestime o poder da fé, da coragem e da persistência. Cada passo dado com intenção nos aproxima de nossos objetivos. Cada vitória, por menor que seja, nos inspira a continuar. Paulo Coelho nos lembra que a vida recompensa aqueles que acreditam em si mesmos e não desistem de seus sonhos. A luz interior é nossa maior aliada. Ela nos guia, fortalece e nos inspira a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Seguir o coração é a chave para transformar obstáculos em oportunidades e sonhos em realidade. Cada desafio superado nos ensina algo valioso. Cada erro cometido nos aproxima da nossa verdadeira essência. Cada pequeno esforço, cada ação consciente, nos guia na construção de uma vida plena e significativa. A vida recompensa aqueles que continuam caminhando com coragem, fé e determinação. Cada passo dado em direção ao nosso coração é uma vitória. Cada decisão tomada com intenção contribui para a realização de nossos sonhos mais profundos.
Confie na sua luz interior. Ela está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada passo dado com coragem, cada escolha consciente, nos aproxima do nosso verdadeiro propósito e transforma desafios em oportunidades. Paulo Coelho nos inspira a acreditar em nós mesmos, a persistir e a seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. A vida é uma jornada de aprendizado, crescimento e autodescoberta, e cada desafio enfrentado é uma oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. Hoje, reflita sobre sua própria jornada. Que passos você dará em direção ao seu coração? Que sonhos você escolherá perseguir com coragem, fé e determinação? Cada ação consciente é um passo mais perto da sua luz interior. Cada decisão tomada com intenção é uma contribuição para a sua realização pessoal. Perfect. For 500 WPM. A 10 minutes section will be Rogli 5,000 words. Eres the fifth 10 minutes section of your Paulo Coelho Style Motivational Brazilian Portuguese Script. Continuing directly from the previous section, ready for voice-over narration. À medida que avançamos na vida, percebemos que os maiores aprendizados vêm das experiências mais difíceis. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, nos ensina sobre paciência, resiliência e autoconfiança. Paulo Coelho nos lembra que não existem derrotas definitivas, há apenas lições que nos preparam para algo maior. Quando olhamos para nossas próprias jornadas, percebemos que as dificuldades não são barreiras permanentes, mas oportunidades de crescimento. Cada falha, cada tropeço, cada momento de dúvida, nos aproxima da compreensão de quem realmente somos e do que somos capazes de realizar. A perseverança silenciosa se torna nossa maior aliada, permitindo-nos continuar, mesmo quando ninguém mais acredita. A vida exige coragem. A coragem de seguir o coração, mesmo quando o mundo ao redor parece contrário. A coragem de continuar, mesmo quando o medo tenta nos parar. Cada passo dado com intenção e fé nos aproxima de nossos sonhos mais profundos. Paulo Coelho nos ensina que a luz interior, aquela que guia nossas escolhas, nunca desaparece. Ela apenas espera que a descubramos e a sigamos com confiança. Muitas vezes, somos testados por situações que parecem impossíveis de superar. Desafios que nos forçam a questionar nossa força, nossa capacidade e nosso propósito. Mas é nesses momentos que a verdadeira grandeza surge. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, cada dificuldade, uma chance de aprender e evoluir. Quando enfrentamos críticas ou rejeições, é natural sentir dor ou desânimo. Mas a verdadeira força está em continuar, mesmo quando todos ao redor duvidam de nós. Paulo Coelho nos ensina que a persistência silenciosa é mais poderosa do que qualquer aprovação externa. É na confiança em si mesmo e na fé no próprio coração que encontramos o caminho para a realização. Cada sonho que cultivamos exige cuidado, dedicação e paciência. Alguns florescem rapidamente, outros levam tempo para crescer. Mas com fé, esforço e perseverança, essas sementes se transformam em realidade. Cada ação consciente, cada passo dado em direção ao nosso objetivo, nos aproxima de nossa verdadeira luz interior. A vida é uma constante jornada de aprendizado. Cada experiência, cada erro, cada dificuldade, traz consigo uma lição valiosa. Paulo Coelho nos lembra que a chave para a realização está em ouvir o coração, seguir a intuição e continuar, mesmo diante dos maiores desafios. O medo é nosso maior inimigo. O medo de falhar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. Mas é importante lembrar que o verdadeiro fracasso não está em tentar e não conseguir, mas em desistir antes mesmo de tentar. Cada tentativa é uma oportunidade de crescimento. Cada esforço nos aproxima de nossos sonhos mais profundos. A coragem de seguir em frente nos permite descobrir habilidades e talentos que nem imaginávamos possuir. Cada obstáculo enfrentado fortalece nossa resiliência, paciência e confiança. Cada passo dado com fé nos aproxima da realização de nossos objetivos e nos inspira a continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Quando confiamos na nossa luz interior, descobrimos que somos capazes de coisas extraordinárias. Cada desafio se transforma em uma oportunidade de aprendizado. Cada dificuldade nos ensina algo valioso sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor.
Paulo Coelho nos mostra que a vida recompensa aqueles que persistem e acreditam, mesmo quando tudo parece impossível. Seguir o coração é um ato de fé. Significa confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe um propósito e que cada dificuldade carrega uma mensagem importante. Cada desafio enfrentado nos aproxima da nossa verdadeira essência. Cada escolha consciente nos guia para a realização pessoal e nos aproxima dos nossos sonhos mais profundos. A vida nos apresenta situações que parecem impossíveis de resolver, problemas que nos testam até os limites. Mas é nesses momentos que a força interior se manifesta. Cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade de descobrir nossa resiliência, nossa coragem e nossa capacidade de continuar, mesmo diante da adversidade. A persistência silenciosa é uma virtude essencial. Não se trata de provar algo aos outros, mas sim de acreditar em si mesmo. Cada pequeno esforço, cada ação consciente, cada passo dado com coragem contribui para a construção de uma vida significativa e plena. Muitas pessoas desistem antes mesmo de tentar de verdade. Elas deixam que o medo, a dúvida ou a opinião alheia determine seu caminho. Paulo Coelho nos lembra que a verdadeira realização vem de acreditar em si mesmo e persistir, mesmo quando ninguém mais acredita. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de aprendizado. Cada erro cometido, cada fracasso aparente, nos ensina algo importante sobre nossa jornada. Quando seguimos o coração, aprendemos a confiar em nossa intuição e descobrimos que somos capazes de superar qualquer obstáculo. Os sonhos são sementes que precisam ser cuidadas com paciência, dedicação e fé. Alguns crescem rapidamente, outros levam tempo para florescer. Mas com perseverança e esforço consciente, essas sementes se transformam em realidade. Cada passo dado em direção ao nosso objetivo é uma vitória silenciosa. Cada ação consciente é um avanço na construção de uma vida plena e significativa. A vida nos ensina que o sucesso não é apenas chegar ao destino, mas apreciar a jornada. Cada desafio superado, cada esforço realizado, nos aproxima da nossa verdadeira luz interior. Paulo Coelho nos lembra que a vida recompensa aqueles que acreditam, persistem e seguem com coragem, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quando confiamos em nossa força interior, descobrimos que somos capazes de enfrentar qualquer desafio. Cada dificuldade se transforma em aprendizado, cada obstáculo nos ensina resiliência, e cada vitória nos inspira a continuar. A luz interior é uma bússola que nos guia nos momentos de incerteza. Ela nos fortalece, nos inspira e nos motiva a continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Seguir o coração significa ouvir essa voz interna e agir de acordo com ela, mesmo quando ninguém mais compreende ou apoia. Cada experiência vivida é uma lição. Cada desafio enfrentado nos molda, nos transforma e nos ensina sobre paciência, determinação e coragem. Paulo Coelho nos mostra que a verdadeira realização está em continuar, acreditar em si mesmo e nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. O caminho do coração exige confiança, fé e coragem. Significa acreditar em si mesmo, mesmo quando o medo ou a dúvida tenta nos deter. Cada passo dado com intenção é um passo em direção à realização dos nossos sonhos mais profundos. A persistência silenciosa é poderosa. Cada pequeno esforço, cada ação diária consciente, nos aproxima de nossos objetivos. Mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente, a dedicação constante nos leva a lugares que jamais imaginaríamos. Quando seguimos o coração, aprendemos a confiar na nossa própria força. Descobrimos talentos, habilidades e capacidades que antes pareciam inatingíveis. Cada dificuldade enfrentada nos fortalece, cada passo dado com coragem nos aproxima de nossos sonhos. A vida é cheia de altos e baixos. Cada desafio, cada falha, cada vitória faz parte de uma jornada maior. Paulo Coelho nos ensina que a verdadeira realização está em acreditar em si mesmo, persistir e nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Cada escolha que fazemos molda nosso destino. Cada passo dado com fé, cada ação consciente, contribui para a construção de uma vida significativa e plena. Quando seguimos o coração, transformamos desafios em aprendizado, dificuldades em oportunidades e sonhos em conquistas. A cada manhã, quando acordamos,
recebemos uma nova oportunidade de avançar em direção aos nossos sonhos. Paulo Coelho nos lembra que cada dia é uma página em branco, pronta para ser escrita com nossas escolhas, nossas ações e nosso coração. A vida nos apresenta oportunidades constantemente, mas depende de nós reconhecer e agarrar cada uma delas. Quando sentimos medo ou dúvida, é normal hesitar, mas a verdadeira força não está na ausência de medo, e sim na capacidade de seguir em frente apesar dele. Cada passo dado com coragem nos aproxima da nossa luz interior, nos aproxima de quem realmente somos e do que somos capazes de realizar. A vida é feita de desafios, e cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Paulo Coelho nos ensina que as dificuldades não são obstáculos permanentes, mas lições que nos fortalecem e nos preparam para algo maior. Cada obstáculo superado nos ensina resiliência, paciência e sabedoria. Quando enfrentamos críticas ou rejeições, é fácil sentir desânimo. Pessoas podem duvidar de nós, questionar nossos sonhos ou ridicularizar nossas escolhas. Mas a verdadeira força está em continuar, mesmo quando ninguém mais acredita. Paulo nos lembra que a perseverança silenciosa é mais poderosa do que qualquer aprovação externa. Seguir o coração exige coragem, fé e determinação. Significa ouvir a própria voz interior, mesmo quando todos ao redor dizem para desistir. Cada passo dado com intenção e coragem é um passo em direção à realização de nossos sonhos mais profundos. Cada pequena ação, quando feita com consciência, contribui para um futuro maior e mais significativo. Muitas vezes, os obstáculos parecem intransponíveis. Problemas, dificuldades e fracassos podem nos fazer sentir incapazes. Mas é exatamente nesses momentos que a luz interior se revela. Cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade de descobrir nossa força, nossa resiliência e nossa capacidade de continuar, mesmo diante das maiores adversidades. A perseverança silenciosa é um dom precioso. Não precisamos provar nada a ninguém além de nós mesmos. Cada esforço realizado com intenção, cada passo dado com coragem, contribui para a construção de uma vida plena, significativa e alinhada com nossos sonhos mais profundos. Os sonhos são como sementes. Alguns crescem rapidamente, outros demoram para florescer. Mas com fé, dedicação e esforço consistente, essas sementes se transformam em realidade. Cada pequena conquista, cada passo dado em direção ao nosso objetivo, fortalece nossa confiança e nos inspira a continuar avançando. A vida recompensa aqueles que persistem. Cada dificuldade enfrentada, cada desafio superado, nos aproxima de nossa realização pessoal. Paulo Coelho nos ensina que a verdadeira grandeza está em acreditar em si mesmo, em confiar na própria luz interior e em seguir o coração, mesmo quando tudo parece perdido. Quando seguimos o coração, descobrimos talentos e habilidades que antes pareciam impossíveis. Cada obstáculo nos fortalece, cada desafio nos ensina resiliência, paciência e sabedoria. Cada ação feita com intenção nos aproxima da realização de nossos objetivos e nos guia em direção a uma vida plena e significativa. A coragem de persistir nos momentos difíceis é a chave para transformar sonhos em realidade. Mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, a luz interior permanece, nos guiando, inspirando e fortalecendo. Cada passo dado com fé nos aproxima de nosso propósito e nos ajuda a descobrir nosso verdadeiro potencial. A vida é um constante aprendizado. Cada experiência, cada dificuldade, cada erro, cada vitória, nos ensina algo valioso. Paulo Coelho nos lembra que a verdadeira realização não é apenas alcançar o objetivo, mas crescer, aprender e evoluir ao longo da jornada. O medo e a dúvida sempre existirão, mas eles não precisam determinar nosso caminho. Cada vez que enfrentamos o medo com coragem, fortalecemos nossa fé, nossa determinação e nossa resiliência. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, e cada passo dado com intenção nos aproxima de nossos sonhos mais profundos. A perseverança silenciosa nos permite transformar desafios em oportunidades. Cada obstáculo superado nos ensina paciência, cada dificuldade enfrentada nos fortalece, e cada pequena conquista nos motiva a continuar. Paulo Coelho nos lembra que a vida recompensa aqueles que não desistem, que acreditam em si mesmos e que seguem em frente com coragem. Seguir o coração é um ato de fé e coragem.
Significa confiar na própria intuição, mesmo quando ninguém mais entende. Cada passo dado com intenção nos aproxima de nossos objetivos, cada pequena ação realizada com consciência contribui para a construção de uma vida plena e significativa. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de descobrir nossa força. Cada obstáculo superado nos ensina paciência, resiliência e sabedoria. Cada pequena vitória nos inspira a continuar. Cada ação consciente nos aproxima de nossos sonhos mais profundos. A vida nos ensina que a verdadeira grandeza está em persistir, em acreditar em si mesmo e em nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Paulo Coelho nos lembra que a luz interior existe em cada um de nós, pronta para nos guiar e fortalecer, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando confiamos em nossa força interior, descobrimos que somos capazes de coisas extraordinárias. Cada desafio se transforma em aprendizado, cada dificuldade nos ensina algo valioso sobre nós mesmos, e cada vitória nos inspira a continuar avançando em direção aos nossos objetivos. A luz interior é uma bússola que nos guia nos momentos de incerteza. Ela nos fortalece, nos inspira e nos motiva a continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Seguir o coração significa ouvir essa voz interna e agir de acordo com ela, mesmo quando ninguém mais compreende ou apoia. Cada experiência vivida é uma lição. Cada desafio enfrentado nos molda, nos transforma e nos ensina sobre paciência, determinação e coragem. Paulo Coelho nos mostra que a verdadeira realização está em continuar, acreditar em si mesmo e nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. O caminho do coração exige confiança, fé e coragem. Significa acreditar em si mesmo, mesmo quando o medo ou a dúvida tenta nos deter. Cada passo dado com intenção é um passo em direção à realização dos nossos sonhos mais profundos. A vida recompensa aqueles que continuam caminhando com coragem, fé e determinação. Cada passo dado em direção ao nosso coração é uma vitória. Cada decisão tomada com intenção contribui para a realização de nossos sonhos mais profundos. Confie na sua luz interior. Ela está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada passo dado com coragem, cada escolha consciente, nos aproxima do nosso verdadeiro propósito e transforma desafios em oportunidades. Paulo Coelho nos inspira a acreditar em nós mesmos, a persistir e a seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. A vida é uma jornada de aprendizado, crescimento e autodescoberta, e cada desafio enfrentado é uma oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. Hoje, reflita sobre sua própria jornada. Que passos você dará em direção ao seu coração? Que sonhos você escolherá perseguir com coragem, fé e determinação? Cada ação consciente é um passo mais perto da sua luz interior. Cada decisão tomada com intenção é uma contribuição para a sua realização pessoal. À medida que avançamos na vida, aprendemos que os maiores ensinamentos vêm das situações mais difíceis. Cada obstáculo enfrentado, cada falha, cada momento de incerteza, nos fortalece, nos molda e nos prepara para desafios maiores. Paulo Coelho nos lembra que não há derrotas permanentes. Há apenas lições que nos guiam em direção ao nosso verdadeiro propósito. Cada manhã traz uma nova oportunidade. Cada dia é uma página em branco, esperando para ser preenchida com nossas ações, escolhas e intenções. A vida nos oferece oportunidades constantemente, mas depende de nós reconhecê-las, aproveitá-las e agir com coragem. Quando seguimos o coração, transformamos obstáculos em aprendizado e desafios em conquistas. O medo é inevitável. O medo de falhar, de ser rejeitado ou de não ser suficiente surge em todos nós. Mas a verdadeira força está em continuar, mesmo quando sentimos medo. Cada passo dado com coragem nos aproxima da nossa luz interior, da nossa essência verdadeira e da realização de nossos sonhos mais profundos. A jornada da vida é repleta de altos e baixos. Cada dificuldade enfrentada, cada desafio superado, cada fracasso aparente, traz consigo uma lição que nos prepara para o futuro. Paulo Coelho nos ensina que a perseverança silenciosa é mais poderosa do que qualquer aprovação externa. É na fé, na coragem e na persistência que encontramos nosso verdadeiro caminho. Quando sentimos dúvida ou desânimo, é fácil pensar em desistir. Mas a verdadeira grandeza está em continuar, mesmo quando todos ao redor duvidam de nós.
Cada pequena vitória, cada passo dado com intenção e consciência, nos aproxima da realização de nossos sonhos. Paulo Coelho nos lembra que a luz interior nunca desaparece. Ela apenas espera que a descubramos e a sigamos com confiança. Cada desafio enfrentado nos ensina paciência, resiliência e determinação. Cada erro cometido nos aproxima da compreensão de quem realmente somos e do que somos capazes de realizar. Quando seguimos o coração, aprendemos a confiar na nossa intuição e a transformar obstáculos em oportunidades. Os sonhos são sementes que precisam de cuidado, paciência e dedicação. Alguns crescem rapidamente, outros levam tempo para florescer. Mas com esforço constante, fé e persistência, essas sementes se transformam em realidade. Cada ação consciente, cada passo dado em direção ao nosso objetivo, é uma vitória silenciosa e um avanço na construção de uma vida significativa. A vida recompensa aqueles que persistem. Cada dificuldade enfrentada, cada desafio superado, nos aproxima de nossa realização pessoal. Paulo Coelho nos ensina que a verdadeira realização não está apenas em alcançar o objetivo, mas em aprender, crescer e evoluir ao longo da jornada. Quando confiamos na nossa força interior, descobrimos que somos capazes de coisas extraordinárias. Cada obstáculo se transforma em oportunidade. Cada dificuldade nos ensina algo valioso sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Cada pequena ação feita com intenção nos aproxima da realização de nossos sonhos mais profundos. A coragem de continuar nos momentos difíceis é essencial. Mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, a luz interior permanece, nos guiando, inspirando e fortalecendo. Cada passo dado com fé e determinação nos aproxima do propósito que desejamos realizar e nos ajuda a descobrir nosso verdadeiro potencial. A vida é um constante aprendizado. Cada experiência, cada erro, cada dificuldade, cada vitória, nos ensina algo precioso. Paulo Coelho nos lembra que a verdadeira grandeza está em acreditar em si mesmo, persistir e nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O medo e a dúvida sempre existirão, mas eles não precisam determinar nosso caminho. Cada vez que enfrentamos o medo com coragem, fortalecemos nossa fé, determinação e resiliência. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, e cada passo dado com intenção nos aproxima dos nossos sonhos mais profundos. A persistência silenciosa nos permite transformar desafios em oportunidades. Cada obstáculo superado nos ensina paciência, cada dificuldade enfrentada nos fortalece, e cada pequena vitória nos inspira a continuar. Paulo Coelho nos lembra que a vida recompensa aqueles que não desistem, que acreditam em si mesmos e que seguem em frente com coragem. Seguir o coração é um ato de fé e coragem. Significa confiar na própria intuição, mesmo quando ninguém mais entende. Cada passo dado com intenção nos aproxima de nossos objetivos. Cada pequena ação realizada com consciência contribui para a construção de uma vida plena e significativa. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de descobrir nossa força. Cada obstáculo superado nos ensina paciência, resiliência e sabedoria. Cada pequena vitória nos inspira a continuar. Cada ação consciente nos aproxima de nossos sonhos mais profundos. A vida nos ensina que a verdadeira grandeza está em persistir, em acreditar em si mesmo e em nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Paulo Coelho nos lembra que a luz interior existe em cada um de nós, pronta para nos guiar e fortalecer, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando confiamos em nossa força interior, descobrimos que somos capazes de coisas extraordinárias. Cada desafio se transforma em aprendizado, cada dificuldade nos ensina algo valioso sobre nós mesmos, e cada vitória nos inspira a continuar avançando em direção aos nossos objetivos. A luz interior é uma bússola que nos guia nos momentos de incerteza. Ela nos fortalece, nos inspira e nos motiva a continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Seguir o coração significa ouvir essa voz interna e agir de acordo com ela, mesmo quando ninguém mais compreende ou apoia. Cada experiência vivida é uma lição. Cada desafio enfrentado nos molda, nos transforma e nos ensina sobre paciência, determinação e coragem. Paulo Coelho nos mostra que a verdadeira realização está em continuar, acreditar em si mesmo e nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. O caminho do coração exige confiança,
Fé e coragem. Significa acreditar em si mesmo, mesmo quando o medo ou a dúvida tenta nos deter. Cada passo dado com intenção é um passo em direção à realização dos nossos sonhos mais profundos. A vida recompensa aqueles que continuam caminhando com coragem, fé e determinação. Cada passo dado em direção ao nosso coração é uma vitória. Cada decisão tomada com intenção contribui para a realização de nossos sonhos mais profundos. Confie na sua luz interior. Ela está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada passo dado com coragem, cada escolha consciente, nos aproxima do nosso verdadeiro propósito e transforma desafios em oportunidades. Paulo Coelho nos inspira a acreditar em nós mesmos, a persistir e a seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. A vida é uma jornada de aprendizado, crescimento e autodescoberta, e cada desafio enfrentado é uma oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. Hoje, reflita sobre sua própria jornada. Que passos você dará em direção ao seu coração? Que sonhos você escolherá perseguir com coragem, fé e determinação? Cada ação consciente é um passo mais perto da sua luz interior. Cada decisão tomada com intenção é uma contribuição para a sua realização pessoal. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada, é essencial refletir sobre tudo o que aprendemos até aqui. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada momento de dúvida ou medo, nos trouxe até este ponto de compreensão profunda sobre a vida e sobre nós mesmos. Paulo Coelho nos ensina que a verdadeira força não está em evitar dificuldades, mas em enfrentá-las com coragem, fé e perseverança. A vida é uma sucessão de escolhas. Cada decisão que tomamos molda nosso destino, mesmo que não possamos perceber imediatamente. Quando seguimos o coração, mesmo diante de incertezas, criamos caminhos que nos conduzem a experiências transformadoras. Cada passo dado com intenção nos aproxima de nossos sonhos mais profundos, e cada pequena ação consciente contribui para a construção de uma vida plena e significativa. É natural sentir medo ao enfrentar o desconhecido. O medo é uma reação humana, um alerta para nos proteger. Mas Paulo Coelho nos lembra que o medo não deve controlar nossas decisões. Quando escolhemos agir apesar do medo, fortalecemos nossa fé, nossa coragem e nossa resiliência. Cada dificuldade se torna uma oportunidade de crescimento, e cada desafio enfrentado revela nossa verdadeira força interior. Os sonhos que carregamos em nossos corações são sementes que precisam ser nutridas com paciência, dedicação e amor. Alguns crescem rapidamente, enquanto outros exigem tempo e cuidado constante. Mas, independentemente do ritmo, a perseverança e a fé garantem que essas sementes floresçam e se transformem em realidade. Cada esforço consciente, cada passo dado em direção ao objetivo, nos aproxima da realização plena e nos inspira a continuar avançando. Quando nos deparamos com críticas, rejeições ou desaprovação, é fácil sentir desânimo. Pessoas ao nosso redor podem duvidar de nós ou questionar nossos sonhos, mas a verdadeira grandeza está em acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Paulo Coelho nos ensina que a luz interior nunca desaparece. Ela apenas espera que sejamos corajosos o suficiente para segui-la. A vida é um constante processo de aprendizado. Cada experiência vivida, seja de alegria ou dor, nos ensina algo valioso. Cada erro cometido, cada fracasso aparente, cada desafio enfrentado, nos molda e nos fortalece. É através dessas experiências que descobrimos nossa verdadeira capacidade de persistir, crescer e realizar nossos sonhos. A coragem de continuar nos momentos mais difíceis é o que diferencia aqueles que alcançam seus objetivos daqueles que desistem. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, a luz interior permanece, nos guiando e fortalecendo. Cada passo dado com fé e determinação nos aproxima de nosso propósito e nos ajuda a descobrir habilidades e talentos que nem imaginávamos possuir. A perseverança silenciosa é uma virtude essencial. Não se trata de provar algo aos outros, mas de acreditar em si mesmo. Cada ação consciente, cada esforço diário, cada pequeno passo em direção ao nosso objetivo, nos aproxima de uma vida plena, significativa e alinhada com nossos sonhos mais profundos. Seguir o coração exige confiança, fé e coragem. Significa ouvir a própria voz interior, mesmo quando ninguém mais entende ou apoia.
Cada passo dado com intenção é um avanço na direção da realização pessoal. Cada pequena ação consciente contribui para o crescimento e para a construção de uma vida que reflete nossos valores mais profundos. Os desafios que enfrentamos não são obstáculos permanentes, mas oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada dificuldade nos ensina paciência, resiliência e sabedoria. Cada pequena conquista, cada passo dado com coragem, fortalece nossa confiança e nos inspira a continuar avançando, mesmo quando o caminho parece incerto ou difícil. A luz interior é uma bússola que nos guia nos momentos de incerteza. Ela nos fortalece, nos inspira e nos motiva a continuar, mesmo quando enfrentamos dificuldades inesperadas. Seguir o coração significa ouvir essa voz interna e agir de acordo com ela, mesmo quando ninguém mais compreende ou apoia. Quando confiamos em nossa força interior, descobrimos que somos capazes de enfrentar qualquer desafio. Cada dificuldade se transforma em aprendizado. Cada obstáculo nos ensina algo valioso sobre nós mesmos e sobre a vida. Cada pequena vitória nos inspira a continuar avançando em direção aos nossos sonhos mais profundos. A vida nos ensina que a verdadeira realização não está apenas em alcançar objetivos, mas em crescer, aprender e evoluir ao longo da jornada. Paulo Coelho nos lembra que o sucesso real vem de acreditar em si mesmo, persistir diante das adversidades e nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O medo e a dúvida podem surgir, mas eles não precisam definir nosso caminho. Cada vez que enfrentamos o medo com coragem, fortalecemos nossa determinação, fé e resiliência. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, e cada passo dado com intenção nos aproxima de nossos objetivos mais importantes. Cada experiência vivida, cada desafio enfrentado, cada vitória alcançada e cada fracasso aparente nos ensina algo valioso. Paulo Coelho nos mostra que a vida é uma jornada de aprendizado, crescimento e autodescoberta, e que cada desafio enfrentado é uma oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. A luz interior existe em cada um de nós, pronta para nos guiar, inspirar e fortalecer. Cada passo dado com coragem, cada escolha consciente, nos aproxima do nosso verdadeiro propósito. Paulo Coelho nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz esperando para ser descoberta e seguida com fé. Hoje, reflita sobre sua própria jornada. Que passos você dará em direção ao seu coração? Que sonhos você escolherá perseguir com coragem, fé e determinação? Cada ação consciente é um passo mais perto da sua luz interior, e cada decisão tomada com intenção contribui para a realização pessoal e para uma vida plena, significativa e inspiradora. Nunca subestime a força que existe dentro de você. Cada desafio, cada dificuldade, cada obstáculo, é uma oportunidade de revelar sua verdadeira essência e força. Paulo Coelho nos ensina que o caminho do coração é a chave para a realização dos nossos sonhos mais profundos e para a descoberta da nossa verdadeira luz interior. Confie no processo. Confie em si mesmo. Confie na jornada. Cada passo, cada ação, cada decisão consciente, contribui para construir uma vida cheia de propósito, significado e realização. Nunca desista de seus sonhos, mesmo diante das maiores dificuldades. A luz interior está sempre com você, guiando, fortalecendo e inspirando a cada momento. À medida que avançamos na vida, começamos a perceber que cada desafio enfrentado é também uma oportunidade de autodescoberta. Paulo Coelho nos ensina que a verdadeira força não reside apenas em conquistar, mas em aprender com cada experiência, seja ela agradável ou difícil. Cada obstáculo, cada momento de incerteza, nos aproxima da nossa essência mais profunda, revelando a capacidade que temos de persistir e crescer. A vida é um constante equilíbrio entre medo e coragem. O medo surge naturalmente, nos alertando sobre os riscos, mas a coragem é o que nos permite avançar apesar das incertezas. Cada passo dado com coragem fortalece nossa fé interior, nos encoraja a confiar em nossas decisões e nos aproxima da realização de nossos sonhos mais importantes. Quando sentimos dúvidas sobre nossas habilidades, é essencial lembrar que o crescimento verdadeiro ocorre quando saímos da nossa zona de conforto. Paulo Coelho nos lembra que as maiores lições da vida muitas vezes vêm dos momentos mais difíceis. Cada falha, cada rejeição ou obstáculo é uma oportunidade para aprender,
evoluir e se preparar para os desafios futuros. Seguir o coração exige disciplina, paciência e determinação. Não se trata apenas de sonhar, mas de transformar esses sonhos em ações concretas. Cada passo intencional, cada decisão tomada com consciência, nos aproxima de nossos objetivos e nos ajuda a construir uma vida cheia de significado. Os sonhos são como sementes. Eles precisam ser cultivados, nutridos e protegidos. Alguns crescem rapidamente, outros levam tempo para florescer. Mas a perseverança, a dedicação e a fé garantem que essas sementes floresçam e se transformem em realidade. Cada esforço, cada ação consciente, nos aproxima da nossa verdadeira missão e nos ensina o valor da paciência e da persistência. Quando enfrentamos críticas, é comum sentir desânimo, mas é nesse momento que nossa força interior é testada. Paulo Coelho nos ensina que a verdadeira grandeza não depende da aprovação externa, mas da fé em si mesmo. A luz interior permanece, mesmo quando os outros não acreditam em nós, esperando apenas que sejamos corajosos o suficiente para segui-la. Cada dificuldade enfrentada nos ensina paciência, resiliência e determinação. Cada pequeno passo dado com coragem nos aproxima da realização pessoal. Quando seguimos o coração, aprendemos a confiar na nossa intuição, a transformar desafios em oportunidades e a crescer com cada experiência. A vida é uma jornada de aprendizado constante. Cada experiência, seja ela positiva ou negativa, nos ensina algo valioso. Cada erro cometido, cada obstáculo superado, cada pequena conquista, nos fortalece e nos prepara para os próximos desafios. Paulo Coelho nos lembra que a verdadeira realização não está apenas em alcançar metas, mas em evoluir, aprender e crescer ao longo da jornada. O medo e a dúvida surgem sempre, mas não devem definir nosso caminho. Enfrentar o medo com coragem fortalece nossa fé, nossa determinação e nossa resiliência. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada passo consciente nos aproxima de nossos objetivos mais importantes e nos revela nossa verdadeira força. A perseverança silenciosa é uma virtude essencial. Não se trata de provar algo aos outros, mas de acreditar em si mesmo. Cada ação consciente, cada esforço diário, cada passo dado com intenção, nos aproxima de uma vida plena, significativa e alinhada com nossos sonhos mais profundos. Seguir o coração é confiar em nossa própria voz interior, mesmo quando ninguém mais entende. Cada passo dado com intenção é um avanço em direção à realização pessoal. Cada pequena ação consciente contribui para o crescimento, para a construção de uma vida que reflete nossos valores e nossa essência. Os desafios que enfrentamos não são obstáculos permanentes, mas oportunidades de aprendizado e evolução. Cada dificuldade nos ensina paciência, resiliência e sabedoria. Cada pequena vitória, cada passo dado com coragem, fortalece nossa confiança e nos inspira a continuar avançando, mesmo quando o caminho parece incerto ou difícil. A luz interior é uma bússola que nos guia nos momentos de incerteza. Ela nos fortalece, inspira e motiva a continuar, mesmo quando enfrentamos dificuldades inesperadas. Seguir o coração significa ouvir essa voz interna e agir de acordo com ela, mesmo quando ninguém mais compreende ou apoia. Quando confiamos na nossa força interior, descobrimos que somos capazes de enfrentar qualquer desafio. Cada dificuldade se transforma em aprendizado. Cada obstáculo nos ensina algo valioso sobre nós mesmos e sobre a vida. Cada pequena vitória nos inspira a continuar avançando em direção aos nossos sonhos mais profundos. A vida nos ensina que a verdadeira realização não está apenas em alcançar objetivos, mas em crescer, aprender e evoluir ao longo da jornada. Paulo Coelho nos lembra que o sucesso real vem de acreditar em si mesmo, persistir diante das adversidades e nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O medo e a dúvida podem surgir, mas eles não precisam definir nosso caminho. Cada vez que enfrentamos o medo com coragem, fortalecemos nossa determinação, fé e resiliência. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, e cada passo dado com intenção nos aproxima de nossos objetivos mais importantes. Cada experiência vivida, cada desafio enfrentado, cada vitória alcançada e cada fracasso aparente nos ensina algo valioso. Paulo Coelho nos mostra que a vida é uma jornada de aprendizado, crescimento e autodescoberta,
e que cada desafio enfrentado é uma oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. A luz interior existe em cada um de nós, pronta para nos guiar, inspirar e fortalecer. Cada passo dado com coragem, cada escolha consciente, nos aproxima do nosso verdadeiro propósito. Paulo Coelho nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz esperando para ser descoberta e seguida com fé. Hoje, reflita sobre sua própria jornada. Que passos você dará em direção ao seu coração? Que sonhos você escolherá perseguir com coragem, fé e determinação? Cada ação consciente é um passo mais perto da sua luz interior, e cada decisão tomada com intenção contribui para a realização pessoal e para uma vida plena, significativa e inspiradora. Chegamos ao fim desta jornada, mas lembre-se, cada fim é apenas um novo começo. Paulo Coelho nos ensina que a vida é uma constante descoberta, e que cada experiência, cada desafio, cada conquista ou derrota, nos aproxima de nossa verdadeira essência. Ao olhar para trás, vemos que cada obstáculo superado nos tornou mais fortes, mais conscientes e mais preparados para os desafios futuros. A verdadeira força não está apenas em alcançar objetivos, mas em aprender com cada passo, em valorizar cada momento e em reconhecer que cada pequena vitória é parte de um caminho maior. Seguir o coração, acreditar em si mesmo e persistir diante das dificuldades são lições que devem ser levadas para toda a vida. Cada vez que escolhemos a coragem sobre o medo, a fé sobre a dúvida, e a ação sobre a hesitação, nos aproximamos do nosso propósito e da realização de nossos sonhos mais profundos. Não há atalhos para a verdadeira realização. É preciso paciência, dedicação e resiliência. Paulo Coelho nos lembra que a jornada é tão importante quanto o destino. Cada momento vivido com intenção, cada escolha feita com consciência, cada ação guiada pelo coração contribui para a construção de uma vida plena, significativa e inspiradora. Mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando enfrentamos dificuldades que parecem intransponíveis, a luz interior continua presente. Ela nos guia, nos fortalece e nos inspira a continuar. É essa luz que nos permite transformar desafios em oportunidades, medos em coragem e dúvidas em aprendizado. Hoje, reflita sobre o caminho que percorreu até aqui. Que obstáculos você superou? Que medos você enfrentou? E, acima de tudo, que sonhos ainda deseja realizar? Paulo Coelho nos ensina que nunca é tarde para seguir o coração e que cada passo dado com intenção nos aproxima de uma vida de propósito, paixão e significado. A vida é uma jornada de aprendizado, autodescoberta e crescimento. Cada experiência é uma oportunidade de evoluir. Cada desafio nos fortalece e cada vitória nos inspira a continuar. Confie em si mesmo, persista, siga o coração e nunca desista de seus sonhos. A verdadeira realização está em acreditar, agir e continuar avançando, independentemente das circunstâncias. Que esta reflexão inspire você a viver com coragem, determinação e fé. Que você encontre a luz dentro de si, mesmo nos momentos mais sombrios, e que ela o guie na direção dos seus sonhos. Lembre-se, a verdadeira força está dentro de você, e cada passo que você dá com intenção e consciência o aproxima do seu propósito mais profundo. Nunca subestime o poder de um coração persistente. Cada ação consciente, cada pequena vitória, cada escolha guiada pela fé e coragem, nos aproxima da realização pessoal. Paulo Coelho nos lembra que a vida é preciosa, e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento, cada obstáculo uma chance de aprendizado e cada sonho uma possibilidade de transformação. Então, siga em frente. Ouça a sua voz interior, confie na sua luz, e persista, mesmo quando tudo parecer difícil. A vida recompensa aqueles que não desistem, que acreditam em si mesmos e que seguem com coragem e fé. Cada passo dado com intenção é um passo mais próximo da vida que você deseja viver, dos sonhos que deseja realizar e da pessoa que deseja se tornar. Hoje, comece a agir. Hoje, siga seu coração. Hoje, acredite na sua luz interior, pois a verdadeira realização está em você, esperando para ser descoberta, vivida e compartilhada com o mundo. Que esta jornada inspire você a nunca desistir, a sempre acreditar e a continuar avançando, independentemente dos desafios que surgirem. Lembre-se, cada fim é apenas um novo começo.
A vida é uma oportunidade constante de crescer, aprender e se transformar. E a luz que você carrega dentro de si será sempre sua guia, sua força e sua inspiração. Siga o coração, persista e viva com intenção. O mundo espera por aquilo que apenas você pode oferecer.